Olá pessoal, tudo tranquilo? Maravilha! Hoje nós vamos trabalhar aí a Contra-Reforma ou a Reforma Católica, que aconteceu de 1545 a 1565. Antes de entrar no assunto propriamente dito, não é? É preciso entender o que foi essa Contra-Reforma ou Reforma Católica. Bom, ela foi, na verdade, um movimento da Igreja Católica para tentar aí barrar, né, as ideias protestantes que estavam começando a surgir e ganhar força na Europa Ocidental, ok? Então esse é o ponto principal da Reforma Protestante Católica. Bom, para a gente entender melhor a Reforma, ou como eu já disse, né, a Contra-Reforma, a gente tem que entender aí o que foi o Concílio de Trento. Bom, o Concílio de Trento foi uma reunião organizada aí pela Igreja Católica, onde participaram aí os mais altos escalões da liderança católica da época, ok? O Concílio de Trento ele durou 18 anos, começou, né, em 1545 e durou aí 18 anos. A ideia deles, pelo menos a ideia principal, era combater as ideias protestantes, tá? E impedir aí o avanço dessas novas religiões, né, que estavam surgindo na Europa. Então é nessa reunião que nós temos aí o nosso foco principal de estudo para entender aí o que foi de fato a reforma ou a contra-reforma da Igreja Católica. Um dos primeiros pontos a ser tratado nessa reunião foi a criação e a regulamentação da Companhia de Jesus, ou também como era conhecida, a Ordem dos Jesuítas. Na verdade, essa ordem dos jesuítas, ela já existia desde 1530, mais ou menos. A Igreja Católica, ela vai regulamentar aí essa ordem e vai trazê-la para dentro aí do catolicismo. Os jesuítas, eles terão aí como papel principal viajar para o Novo Mundo, né? Seria aí a América, por exemplo, e eles vão ter que catequizar aí esses novos povos, né? No caso aí os indígenas, mas eles também farão um trabalho de catequização na África, na Ásia, entre outros lugares aí do mundo. Então a ideia dessa ordem, a ordem jesuítica, era levar a religião aos povos dos novos mundos, né? Que até então o europeu não conhecia, né? Antes das grandes navegações. Aqui no Brasil mesmo eles vão ter um papel fundamental, não é? Alguns nomes serão super conhecidos. Um deles seria aí o Padre Anchieta, né? Que foi responsável pela fundação do Colégio de Piratininga, hoje São Paulo. E ele também é considerado aí um dos fundadores da cidade de São Paulo, capital. Mais um ponto importante. A Igreja Católica ela vai regulamentar aí o Tribunal do Santo Ofício. O que seria o Tribunal do Santo Ofício? Nós já vimos em aulas anteriores que esse tribunal ele tinha como tarefa fiscalizar aí os fiéis pela Europa, para ver se eles não estavam saindo da religião, cometendo heresias, né? O que seria heresias no caso aí, né? É quando você escolhe seguir outra religião que não seja o catolicismo, né? No caso nosso indígena, ele não era herege, tá, pessoal? Vamos lembrar disso. Por que ele não era herege? Porque ele não conhecia o catolicismo, né? O jesuíta via os índios aí como crianças, como seres infantis e não tinha religião. Na concepção jesuítica, o índio não tinha religião, né? Então, ele não era um herege. Agora, se ele fosse catequizado e decidisse seguir outras religiões, aí, no caso, ele seria um herege, ok? Bom, mas o que esse tribunal fazia com os hereges? Essas pessoas que eram consideradas hereges, elas eram torturadas, tá, pessoal? Até confessar aí o seu crime, né? Eles consideravam crime se a pessoa
tivesse outra ideia religiosa ou seguisse outra religião que não fosse a religião católica. Em muitos casos, essa pessoa seria presa depois de torturada, mas também temos muitos casos, né, de pessoas que foram mortas, ou enforcadas, ou queimadas vivas. E tudo isso acontecia em praça pública, para servir de exemplo, para que ninguém faça o que aquela pessoa fez. Okay? Outra criação também, que ocorreu aí no Concílio de Trento, foi a criação do catecismo. Não é? O que seria o catecismo aí, não é? O catecismo seria uma educação voltada, principalmente para as crianças aí, para ensinar os conceitos básicos do cristianismo, né? Já que você será um cristão, você tem que entender então aí os conceitos básicos de ser um cristão, né? Então você precisa fazer um estudo. E eles faziam isso, e na verdade até hoje faz, não é? Que é ensinar essas crianças a ser católico, né? Chamamos isso então de catecismo. Nesse concílio, a Igreja Católica vai criar também o Index, né? O que seria esse Index? Ela vai proibir diversas leituras aí aos fiéis católicos, ou seja, leituras que elas consideram que pode poluir as ideias cristãs, né? Então, uma série de livros aí serão censurados, serão proibidos pela Igreja Católica para o público católico, ok? E quem fosse pego lendo ou se tivesse um livro desses em sua biblioteca, também responderia ao Tribunal do Santo Ofício. Esses são os conceitos básicos aí para se entender então o que foi essa tal de Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Então, como podemos ver aí, foi uma reunião onde a Igreja Católica tentou reaver aí alguns pontos para combater o avanço das religiões protestantes, ok? Mas vamos lembrar que ela não alterou basicamente nada do que ela já pregava, né? Os seus dogmas. São realmente poucas coisas que surgiram a partir daí, como seminários, né, por exemplo, para educar essas pessoas que serão clérigos, e também o catecismo, que é uma educação básica ali para as crianças do que é ser católico, ok? Na verdade, o protestantismo ele avançou aí por toda a Europa, né? E hoje pelo mundo. E a Igreja Católica não conseguiu aí conter essas ideias, né? Conter essas novas religiões que surgiram aí. Não podemos esquecer, pessoal, que a Igreja Católica ela estava naquele momento, né? No contexto da Idade Moderna, num momento diferente, né? Onde as pessoas estavam começando a ter um pensamento diferente, onde esse mundo que ela vivia estava mudando, né? Vamos lembrar que a Igreja Católica ela foi construída, ela foi edificada, né? Vamos dizer assim, durante a Idade Média, que é uma outra época, não é? E ela não quer parece que ela não quer deixar essa época para trás, ela quer continuar vivendo de acordo com aquele tempo, coisa que não caberia mais, pois a Idade Moderna ela prega uma liberdade de pensamento, uma liberdade crítica, que a Igreja Católica terá muitos problemas aí para enfrentar e para aceitar. Tudo bem? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula e até logo.